A China ganhou as manchetes mundiais por anunciar que havia construído um hospital totalmente funcional em 5 dias. Esta notável façanha da engenharia e logística foi executada em resposta à Covid-19 na cidade de Nangong. Assista até o final, porque a última parte é a mais importante. Mesmo contra o coronavírus, os construtores energéticos da China não estão apenas criando hospitais em um ritmo vertiginoso, mas movendo-se surpreendentemente rápido nas esferas de ferrovia de alta velocidade, construção de pontes e construção de arranha-céus. O boom econômico moderno da China, quase uma prosperidade nacional estonteante e inflada, tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, urbanizou seus cidadãos mais rápido do que qualquer civilização na história da humanidade e criou alguns projetos de infraestrutura bastante impressionantes ao longo do caminho. A maior barragem do mundo, o maior aeroporto do mundo e uma verdadeira floresta de novos arranha-céus. O mais impressionante é que a China gastou mais de 300 bilhões de dólares em quase 40 mil quilômetros de infraestrutura ferroviária de alta velocidade, colocando-a a anos-luz à frente de todos os países da Terra e provando seu compromisso com um futuro centrado no transporte público sustentável para seus 1,5 bilhão de cidadãos. Nada mal quando você considera que o projeto realmente só começou em 2008. Então, como eles estão fazendo isso tão rápido? Parte da resposta está na tecnologia incrível. Pegue o nome cativante SJI-900, apelidado Monstro de Ferro, projetado pelo Instituto Jizhong Railway Design e fabricado pela empresa de maquinários de Pequim, representando nada menos do que uma mudança de paradigma na construção ferroviária. A paisagem acidentada da China significa que grande parte de sua rede ferroviária exige elevação em pontes ou viadutos. Tradicionalmente, esses viadutos são construídos com guindastes de serviço pesado que levantam as cunhas estreitas e vão até o lugar. O Monstro de Ferro tem uma abordagem bastante diferente. Rolando ao longo de seções de ponte já concluídas em suas 64 rodas, ele passa a deslizar grandes seções de nova ponte sobre o vazio para ser colocado no próximo pier. Esta seção é então assegurada após o que o monstro rola de volta para coletar a próxima seção fabricada ao lado da via em uma fábrica temporária que se move ao longo do projeto. Não só parece incrível, mas esta besta de 580 toneladas e 91 metros de comprimento ajuda a ferrovia a tornar a guilda mais rápida e econômica do que as técnicas tradicionais. Uma semelhante ainda maior do que o Monstro de Ferro, conhecido como Kunlun, está atualmente construindo a colossal ponte da Baía de Meiji, de 9,1 milhas, no sudeste da China. Kunlun é capaz de mover enormes vigas de caixa de 1.000 toneladas e 40 metros de comprimento, e o peso total dessas máquinas toda poderosas as torna significativamente mais pesadas do que qualquer trem que os viadutos possam transportar, o que provavelmente é bastante reconfortante do ponto de vista da segurança. Quando os trens acabados danificou ao longo desses trilhos em qualquer lugar de 193 a 354 milhas por hora. Mas os chineses não param por aí. Eles estão testando um protótipo de trem maglev em Xangai, que poderia estar levando os passageiros para trabalhar a cerca de 350 milhas por hora pelo ano de 2025. O tunelamento é outro campo em que os chineses se destacam, usando máquinas supostamente inventadas com a ajuda dos alemães. Consultores de engenharia autônomos, essas máquinas cavam até 10 metros por dia a um custo unitário de apenas 10 milhões de dólares por quilômetro, que pode parecer caro até que você descubra que 1 quilômetro de túnel nos Estados Unidos normalmente vai custar a você por volta de uns fantásticos 50 milhões de dólares. No entanto, na rede ferroviária da China, assim como em seu programa de construção de hospitais ultra-rápidos, a tecnologia de construção é apenas parte da resposta. A natureza da estrutura política e regulatória da China é, na verdade, provavelmente o fator mais significativo em como as coisas são construídas tão rapidamente. Compare o processo de construção de uma ferrovia de alta velocidade na China com um projeto semelhante em qualquer país ocidental típico antes que um único metro de trilho seja lançado. Estudos de viabilidade detalhados são encomendados para determinar se a linha é provável ou não rentável. Senão, há muita pouca chance de ser construída. Na China, as ferrovias são financiadas pelo governo. Grande parte da rede, especialmente em regiões menos populosas do país, falha consistentemente em ganhar dinheiro. Por exemplo, a ferrovia de alta velocidade Zhongzhou-Xi'an operou com apenas 30 trens em 2016, causando uma perda de bilhões de dólares. Outros fatores, como as condições climáticas adversas na linha de Guangzhou, causam custos de manutenção incrivelmente altos que anulam os lucros. Não há problema quando o governo central em Pequim está pagando a conta. As linhas de alta velocidade nos países ocidentais costumam atrasar anos ou pelo menos dispendiam
cautelosamente reencaminhadas sempre que habitats ambientalmente sensíveis são vistos como ameaçados pelo desenvolvimento. Isso é considerado um problema menor na China. E assim, as coisas se movem um pouco mais rápido. Outro empecilho problemático enfrentado pelos incorporadores no Oeste diz respeito à compra de terrenos que costumam ser proibitivamente caros e podem condenar até mesmo projetos bem administrados por anos, ou mesmo décadas de lentidão. Na China, a situação é muito diferente. Se o governo decidir que quer a terra para simplesmente assumir a indenização do arrebatamento, é frequentemente fornecida, mas com pouco ou nenhum direito de recurso. A natureza da política eleitoral se baseia em líderes ocidentais, que muitas vezes relutam em aprovar esquemas impopulares como ferrovias, cujos benefícios podem não se tornar óbvios. Ou seja, se um grande projeto de construção puder perturbar o eleitorado, qualquer político que defenda uma minoria em uma futura eleição tentará evitar qualquer decisão difícil para não se queimar. Isso desperdiça uma grande quantidade de tempo. Na China, os líderes em geral não precisam responder a seu eleitorado, pelo menos não exatamente da mesma forma. Essa situação não agrada a todos, mas para ter certeza de que uma filosofia de longo prazo da China é inegavelmente útil para a indústria de construção, quando o governo chinês anunciou que iria gastar 2,8 trilhões de yuans em infraestrutura ferroviária entre 2016 e 2020, organizações como a empresa de máquinas de Pequim sabiam que podiam investir tempo e dinheiro com confiança no desenvolvimento do monstro de ferro, sabendo que muitos contratos lucrativos viriam a seguir e justificariam todo o gasto com despesa de pesquisa e desenvolvimento. A visão poderosa da China para a infraestrutura não está restrita às suas próprias fronteiras. Em 2013, o líder Xi Jinping anunciou o que ficou conhecido como a Iniciativa do Cinturão e da Estrada, um vasto esquema projetado para estabelecer estradas de ferro modernas e rotas de navegação em grandes áreas da Ásia, Europa e África. Em maio de 2017, por exemplo, uma ferrovia foi construída no modelo chinês em máquinas entre Moçambique e Nairobi. Seus trilhos modernos e elegantes marcharam pelo interior do Quênia em um trecho animado de 700 metros por dia, e o projeto foi concluído não apenas em tempo, mas totalmente em 18 meses antes do previsto. Nem todo o projeto de construção que a China empreende é subscrito pelo setor público. Para ficar claro, o crescimento do país em edifícios é em grande parte em função da iniciativa privada, mas a economia em expansão e a vasta população em rápida urbanização permitem que empresas de construção e engenheiros fossem criativos nessa esfera. Veja o chamado monstro de escalada de paredes, também conhecido como a máquina de arranha-céus, projetado e construído por uma equipe de engenheiros chineses que apresentaram nada menos que 8 patentes, realizando suas patentes de criação, revelando que este império inteligente de 2010 já foi usado em vários projetos de torres de mais de 100 andares. E não menos importante, na torre mais alta de Pequim, com 528 metros. Cada um dos 12 macacos hidráulicos do monstro de escalada de paredes é capaz de suportar 400 toneladas de peso e constrói um andar inteiro a cada 3 dias. Além disso, é a prova de furacões. Alguns críticos argumentam que a China está construindo muito rápido, se é que aponta para um excesso das chamadas cidades fantasmas em todo o país. Eles dizem que à medida que a economia global instala, muitas dessas torres silenciosas estão condenadas a permanecer vazias. No entanto, a China está apostando que sua população estará crescendo e se urbanizando. Por isso, é melhor ter toda a infraestrutura estabelecida de maneira ordenada do que permitir que envolva uma população desordenada como no Ocidente. Os críticos também apontam para o histórico insatisfatório de segurança na construção da China, ou para os péssimos direitos dos trabalhadores, e sugerem que, embora um hospital construído em 5 dias possa parecer ótimos em vídeos de propaganda, é improvável que resista ao teste do tempo, porque o concreto puro, que forma a base de quase todas as construções modernas, leva em torno de 28 dias para curar e secar, e acelerar a secagem desse processo por qualquer motivo torna mais provável o surgimento de rachaduras, que inevitavelmente criará problemas maiores no futuro. Por outro lado, no Reino Unido, o Centro de Convenções Excel de Londres foi transformado em um hospital coberto de alta tecnologia em apenas 9 dias na primavera passada. Quando a pandemia finalmente passar, o Excel voltará a ser utilizado normalmente. Esta é certamente uma proposta muito mais sustentável e econômica em geral, e menos atraente do ponto de vista de um redator de manchetes. Ainda assim, não há como negar o fato de que o rápido boom de construção da China é uma maravilha ao contemplar novas tecnologias ambiciosas, infundidas com orçamentos quase infinitos, e um grau de precedentes de planejamento central sofisticado, mostrando ao resto do mundo o que pode ser alcançado quando o poder e a engenhosidade dos humanos são aplicados aos grandes desafios de nossa época. O que você acha? Vale a pena o trade-off da China entre políticas representativas e programas eficazes de infraestrutura? Responda aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho
para nunca perder nenhum vídeo. Até a próxima!